Saber Direito desta semana é sobre o Pacto Federativo no Brasil. O curso aborda as formas de Estado, classificações e origem da federação, distribuição de competências e muito mais. As aulas são com o professor Gustavo Machado. Olá, meus amigos, eu sou o professor Gustavo Machado, procurador do Distrito Federal, ex-procurador da Fazenda Nacional, ex-procurador do Estado de Goiás e um apaixonado aí pelo direito constitucional, e hoje trouxe para vocês esse tema tão importante que é a federação, que é o Pacto Federativo. Esse tema que com certeza vai ser objeto de discussão nos próximos anos, está na pauta aí do Congresso Nacional em todas as discussões relevantes sobre o país. Bem, nas nossas primeiras aulas, lá na primeira aula, eu me preocupei especialmente em definir o que era uma federação. E nós definimos o que é uma federação partindo principalmente do que não é uma federação de estados. Nós vimos o estado unitário, o estado descentralizado regional, autonômico, até chegar lá na federação quando nós definimos. Na segunda aula, eu cuidei especialmente das classificações de federação. E vimos que a Federação Brasileira é uma federação de 3 níveis, uma federação centrífuga, uma federação assimétrica e uma federação de cooperação. Então, agora que a gente já tem esses conceitos todos prontos na cabeça, já está tudo formadinho, a gente está pronto para poder estudar a Constituição brasileira, entrar a fundo aí na Constituição Federal de 88 e buscar as principais características da nossa federação a partir da nossa Constituição de 88. Bem, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar aqui o estudo dos entes da federação, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Vamos começar aqui pelo mais abrangente primeiro, pela União, e também depois eu vou falar dos Estados-membros. Não vou tratar de competência aqui, de distribuição de competências entre eles. Por quê? Isso vai ser objeto lá da nossa última aula, da nossa quinta aula. Então, eu quero dar um perfil geral de cada um desses entes, algumas características importantes deles, para a gente poder tratar de competências lá na última aula, ver como que o Constituinte distribuiu as competências dentro da Constituição Federal. Então, vamos falar primeiro da União, que é esse ente mais abrangente. Bem, a União, ela tem uma característica muito interessante, porque a União Federal, ao mesmo tempo, ela é parte do todo, mas ela também representa o todo. Como assim? A nosso Estado é formado pela união indissolúvel de Estados-membros, Distrito Federal e municípios. A União, ela faz parte da organização político-administrativa do Brasil, mas ela faz parte de 2 formas. Primeiro, representando o Estado brasileiro. E segundo, como um ente da federação. Como assim? Vejam só, o Constituinte cuidou da União como um ente federado, assim como é o Estado-membro, assim como são os municípios, sem distinção entre eles no tocante à hierarquia. Por exemplo, quando a União Federal resolve construir uma ponte, construir um hospital, fazer um grande evento, nomear um servidor, exonerar, toda vez que a União age assim, ela age como um ente federado como qualquer outro ente da federação, assim como a gente tem os estados, assim como a gente tem o município. Então, ela faz parte do todo, ela é um entre vários, ela é um ente da federação, assim como são os estados, assim como são os municípios. Porém, a União tem uma característica especial porque ela representa o todo. Ela é parte do todo, mas ela representa o Estado brasileiro. Vejam, o Constituinte, quando ele disse quem eram os entes da federação, tratou das competências desses entes federados, ele disse, eu preciso escolher algum deles para poder representar o todo. Quando o Estado brasileiro estiver agindo, quando o país Brasil estiver agindo, quem vai falar por ele? E ele escolheu a União. Poderia ser outro ente. Poderia ser o Distrito Federal, poderia ser o município de São Paulo, o estado de São Paulo, que é o mais rico do Brasil, mas não, o Constituinte viu aquela organização político-administrativa e achou mais coerente escolher a União para representar o todo brasileiro. Então, retomando aqui, a União, ela tem essa dupla característica, essa dupla natureza jurídica.
ela é parte do todo, ela é um ente da federação. Quando ela faz uma licitação, quando ela nomeia um servidor, ela dá férias, mas também ela representa o todo, ela representa o país Brasil, o Estado brasileiro. E ela age assim, por exemplo, quando ela celebra um tratado internacional, quando ela decreta uma intervenção federal, toda vez que a União declara guerra ou celebra a paz, na verdade através do presidente da República, com autorização do Congresso Nacional, mas toda vez que a União age representando o Estado brasileiro, ela não age como um ente federado. Ela age, na verdade, como o país Brasil, o Estado brasileiro. Não por outra razão, a União possui dupla personalidade aqui. Ela tem personalidade jurídica interna, ela tem personalidade jurídica para atuar dentro do nosso Estado, assim como qualquer outro ente federado, mas ela tem personalidade jurídica também internacional. É ela que se relaciona com estados estrangeiros. Lembrem das aulas anteriores que eu disse que a soberania pertence ao Estado brasileiro, ao país Brasil. E quem representa o nosso país é a União. Então é ela que detém essa soberania. E é por isso que é ela que faz as relações internacionais. Para a gente fechar aqui essa ideia, então vejam. A União, ela age como parte do todo, ela é um ente federado igual qualquer outro ente da federação, quando ela exerce determinadas competências, como celebrar um contrato administrativo interno, fazer uma licitação, e ela também representa o Estado brasileiro quando ela age como o país Brasil, quando ela celebra um tratado internacional, decreta intervenção federal, etc. Ela pode ter personalidade jurídica interna, quando ela age aqui internamente, mas também internacional, porque é ela que estabelece as relações internacionais com outros países. Aliás, tem uma questão interessante que é a seguinte. Eu lembro que quando eu fazia concursos, agora já me aposentei dos concursos, estou feliz lá na Procuradoria do DF, mas eu lembro que quando eu fazia esse concurso, tinha uma questão interessante nos livros de tributário, que dizia o seguinte, que vocês devem lembrar que existe a chamada isenção heterônoma. O que é isenção heterônoma? Que é a possibilidade de um ente da federação criar uma isenção de um tributo de outro ente da federação. Aliás, isso não é possível, salvo raras exceções, não é possível um ente da federação criar uma isenção de um tributo de outro ente. A gente chama isso de isenção heterônoma. E eu lembro que lá nos livros de direito tributário, uma das exceções a isso é justamente os tratados internacionais. Os professores dizem o seguinte, que através de tratado internacional, a União pode criar uma isenção de um tributo estadual ou municipal. Essa é uma visão que não é errada, mas é lá do direito tributário. Pelo menos aqui no direito constitucional, me parece que a visão é um pouco diferente. Isso não tem nada demais. Muitas vezes, dependendo da área do direito, você tem uma visão diferente. E eu acho que a gente tem que entender um pouco diferente. Na verdade, quando a União celebra esse tratado internacional, ela não está criando uma isenção heterônoma. Um tratado internacional para isenção de um tributo, por exemplo, de um estado ou de um município, ela não está criando uma isenção heterônoma. Por quê? Porque o Estado membro está sentado ali naquele tratado. O município ele está sendo representado ali naquele tratado. Porque a União não age ali como ente da federação, ela age ali como o Estado brasileiro, como o país Brasil. Então não é heterônomo porque a União ali está representando também estados e municípios, já que ali ela age como Estado brasileiro, como país Brasil, graças a essa característica que a União tem, de agir ora como parte do todo e ora representando o todo, ora agindo como Estado brasileiro. Bem, sobre a União também tem algo bem interessante que é a possibilidade de criação de territórios federais. Hoje, esses territórios não existem, mas podem ser criados. Os territórios não existem, mas podem ser criados aí futuramente. Vejam, os territórios federais, a primeira informação importante que você tem que guardar e nunca confundir, talvez seja a informação mais importante sobre os territórios, é que o território não é um ente da federação. O que é o território federal? Qual é a natureza jurídica do território federal? Bem, a doutrina vai dizer que a natureza jurídica do território federal é de uma autarquia territorial.
Ou seja, é um braço territorial da União, é uma parte territorial da União, uma autarquia territorial. E a gente dá esse nome de autarquia justamente porque aquela parte do território ela tem um regime jurídico muito especial. Então, guardando, a União pode criar territórios federais. Hoje esses territórios não existem, mas a União pode criar esses territórios federais. Esses territórios têm natureza jurídica de autarquia territorial. Aqui já começa um problema na origem, que é o seguinte: a Constituição vai dizer, lá no artigo 18 da Constituição, que os territórios federais serão criados nos termos de uma lei complementar, ou na forma de uma lei complementar. E aqui já surge uma dúvida. Vai haver uma lei complementar que vai disciplinar a criação dos territórios, ou os territórios são criados por lei complementar? Percebem que o texto da Constituição não é bom e justamente por não ser bom ele acaba gerando essa dúvida de interpretação? Lá no artigo 18 está dito isso: os territórios serão criados na forma ou nos termos de uma lei complementar. E aí? Vai haver uma lei complementar que vai disciplinar a criação dos territórios ou a própria lei complementar vai criar o território? Bem, a doutrina aqui, majoritariamente, vai entender que é por lei complementar, sim, que os territórios serão criados. Inclusive pela importância que tem uma lei complementar, a criação de um território. Exigiria aqui um quórum um pouco mais qualificado. Então, apesar da dúvida, apesar da redação ruim, a doutrina majoritária entende que é por lei complementar, sim, que é possível criar um território federal. Bem, os territórios têm algumas características bem interessantes. Primeiro, território pode ser dividido em município. Então, não é porque é um território federal, uma autarquia territorial da União, que ele não pode ser dividido em municípios. Pode, ele pode ser dividido em municípios. Esses municípios vão funcionar como qualquer outro município do país. Ele vai ter lei orgânica, ele vai eleger um prefeito, vai haver uma Câmara de Vereadores. Até aqui, tudo igual, sem problema nenhum. Então, o território federal pode ser dividido em municípios, não tem problema nenhum. A Constituição vai dizer também que os territórios federais com mais de 100 mil habitantes terão governador. Governador eleito? Não. Esse governador vai ser nomeado pelo presidente da República e sabatinado pelo Senado. Então, ele não é eleito diretamente pelo povo. Esse governador ele é nomeado pelo presidente da República. Os territórios com mais de 100 mil habitantes também terão poder judiciário de primeiro e segundo grau, Ministério Público e Defensoria Pública. Então vai ter ali uma estrutura realmente para atender aquela população que não é uma população pequena, uma população de mais de 100 mil pessoas. Então, poder judiciário de primeiro grau, segundo grau, Defensoria Pública e Ministério Público. Agora, o que eu acho mais interessante nesse dispositivo é que a Constituição diz que os territórios federais com mais de 100 mil habitantes poderão ter também a chamada Câmara Territorial. O que é a Câmara Territorial? A Câmara Territorial é uma espécie de poder legislativo local. Ela vai funcionar como uma espécie de poder legislativo local. É esse o papel da Câmara Territorial, funcionar como uma espécie de poder legislativo local. Agora eu queria perguntar para você aí que está assistindo esse vídeo. Quais são as competências legislativas dessa Câmara Territorial? Essa Câmara Territorial vai poder legislar sobre o quê? Olha só, se você tiver respondido aí, não sei, você acertou. Porque a resposta correta para essa questão é não sei. Por que você não sabe? Porque a lei complementar que vai criar esse território é que vai dizer quais são as competências legislativas dessa Câmara Territorial. Não dá para a gente dizer agora, sem conhecer essa lei que vai criar o território, quais são as competências legislativas dessa Câmara Territorial. Impossível. É essa lei complementar que vai dizer isso. E por que a gente não sabe? Lembrem das aulas anteriores. Se as competências legislativas dessas câmaras territoriais já estivessem previstas diretamente na Constituição Federal, provavelmente esse território seria um outro ente da federação.
E esse território não é um ente da federação. Ele é uma autarquia territorial. Esse território não busca suas competências diretamente na Constituição Federal, não. Esse território vai buscar suas competências nessa lei complementar, essa lei complementar de criação dos territórios. Parece, é algo semelhante com aquele estado regional ou italiano que a gente viu lá na primeira aula. É algo parecido com aquilo. É o Congresso Nacional editando uma lei e dizendo quais as competências que aquela região ali do país terá. Então, sobre essa Câmara Legislativa Territorial, atenção para ela, porque é essa lei complementar que vai definir quais são as suas competências. Bem, vamos para o nosso primeiro quiz, então, para a gente poder revisar tudo isso que a gente viu até agora. Sobre a União, qual é a alternativa incorreta? Letra A. À União Federal foram atribuídas competências típicas de ente federado, mas também de representante do Estado brasileiro. Certo, né? Letra B. A União Federal possui personalidade jurídica interna e personalidade jurídica internacional. Tá certo também, como a gente viu. Letra C. A União Federal, quando decreta intervenção em Estados-membros, age como ente da federação superior aos demais e não como representante do Estado brasileiro. Falso. Vejam, quem faz a intervenção federal é a União, enquanto Estado brasileiro, país Brasil, e não União Federal como ente da federação. E a letra D, a União Federal, ao celebrar tratados internacionais, atua como representante do Estado brasileiro e não como ente da federação. Certo, toda vez que a União celebra um tratado internacional, é o país Brasil que está atuando ali, e não a União enquanto ente federado. Por isso que a C, então, está incorreta. A intervenção federal não é feita pela União enquanto ente federado, mas pela União enquanto Estado brasileiro, país Brasil. Olha só, é interessante a gente perceber isso, mas eu quero só dar uma dica. Cuidado com algumas provas de concurso público, porque eu já vi a distinção entre República Federativa do Brasil e União Federal. República Federativa do Brasil, dizendo, né, querendo dizer o Estado brasileiro, o país Brasil, República Federativa do Brasil, e deixando essa expressão União ou União Federal para a União enquanto ente da federação. Essa distinção ela não é tecnicamente correta, porque a própria Constituição Federal de 88 não faz essa distinção. Basta você ver o artigo 21, está lá, compete exclusivamente à União, no artigo 21, celebrar tratados internacionais. Celebrar tratados internacionais é uma competência típica do Estado brasileiro, do país Brasil. Então, deveria ser, compete exclusivamente à República Federativa do Brasil, e não é isso que está lá. Então, a própria Constituição Federal de 88 não faz essa distinção, e por isso não acho certo fazer isso em prova, mas saiba que isso já aconteceu algumas vezes, então fiquem atentos a essa distinção. Bem, já que a gente já entendeu aqui a União, nós vimos que a União possui essa personalidade jurídica interna, possui personalidade jurídica internacional, ela age como parte do todo, mas ela também representa o Estado brasileiro. Nós vimos que existem os territórios, que são braços territoriais da União, que não são entes federativos, que são criados por lei complementar. Agora que a gente já entendeu bem esse perfil geral da União, vamos falar um pouquinho dos Estados-membros. Bem, sobre os Estados-membros, a gente tem que começar lembrando que a Constituição Federal deu aos Estados-membros o chamado poder constituinte derivado decorrente. Poder constituinte derivado decorrente. O que é isso? O que é o poder constituinte derivado decorrente? Olha só, aqui no objeto da nossa aula não é poder constituinte, mas vamos fazer uma revisão rápida aqui que é importante para a gente chegar onde eu quero. Como você sabe, existem dois tipos básicos de poder constituinte. O poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. O poder constituinte originário é um poder inaugural, ele inaugura um ordenamento jurídico, ele inicia um ordenamento jurídico,
Justamente por iniciar o ordenamento jurídico, por inaugurar o ordenamento jurídico, ele é um poder, sobretudo, político, porque ele é anterior ao próprio direito. Ele cria o direito, então ele é anterior ao próprio direito. Então, é um poder de caráter predominantemente político. E é um poder também ilimitado do ponto de vista jurídico. Por que ele é ilimitado do ponto de vista jurídico? Ele não está criando direito, não está havendo um novo ordenamento jurídico a partir dele. Se ele está criando um novo ordenamento jurídico, ele não encontra aí as amarras do ordenamento jurídico anterior. O ordenamento jurídico anterior não serve de limite intransponível para o poder constituinte originário. Cuidado o seguinte, a doutrina nos diz aí, quase à unanimidade, que apesar de não haver limites jurídicos no ordenamento jurídico anterior, o poder constituinte originário sofre alguns limites, mas fora do direito. Limites na ética, nos valores, naquilo que é o espírito da Constituinte. Como assim? Segundo essa corrente doutrinária amplamente majoritária, nem o poder constituinte originário poderia estabelecer que quem roubar uma maçã vai ter o braço decepado. Nem o poder constituinte originário poderia estabelecer isso, porque isso fere de tal forma as nossas convicções, nossos valores, nosso senso de justiça, que o poder constituinte originário não poderia fazer isso. Da mesma forma, a Constituinte de 88 foi pensada, foi criada para elaborar um Estado democrático de direito. A gente estava saindo de um período ali de forte centralização militar e agora a gente queria entrar num período democrático. Então não faria sentido nenhum aquela nova Constituinte criar um Estado ainda mais fechado, ainda uma ditadura terrível, né, a partir da Constituição de 88. Não, o objetivo da Constituinte era a liberação política, era criar um Estado democrático de direito. Então isso servia de limite, sim, ao poder constituinte originário. Agora percebam que esses são limites fora do ordenamento jurídico. São limites na ética, no espírito da Constituinte, nos valores. Não são limites propriamente jurídicos, porque do ponto de vista jurídico, o poder constituinte originário é ilimitado. Inclusive em relação à coisa julgada, ato jurídico perfeito e direito adquirido. O poder constituinte originário pode, inclusive, rever isso de alguma forma, já que ele não encontra limites no ordenamento jurídico anterior. Bem, já que você revisou isso, foi só uma revisãozinha rápida mesmo, eu quero lembrar que os Estados-membros possuem o chamado poder constituinte derivado decorrente. O poder constituinte aqui é derivado, ele não é originário. Todo poder constituinte derivado, ele não é inaugural, ele não cria um novo ordenamento jurídico, ele nasce dentro de um ordenamento jurídico que já existe. Ele não está criando ordenamento jurídico novo, ele está se inserindo no ordenamento jurídico existente. Já que ele se insere no ordenamento jurídico existente, ele é um poder constituinte limitado. Limitado por esse próprio ordenamento jurídico que já existe. Então ele não é um poder constituinte limitado como era o poder constituinte originário. Não, aqui ele encontra limites na ordem jurídica, ele é um poder jurídico, ele não é um poder político, ele é um poder jurídico primordialmente, porque ele se insere dentro de um ordenamento jurídico que já existe. E por isso ele vai encontrar os limites desse próprio ordenamento jurídico. Isso é importante para a gente entender o poder constituinte derivado decorrente. O que é o poder constituinte derivado decorrente? Bem, o poder constituinte derivado decorrente é o poder que os Estados-membros possuem de elaborar as suas próprias constituições. É o poder que os Estados-membros possuem de elaborar as suas próprias constituições. Então, o poder constituinte derivado decorrente é esse poder que os Estados-membros possuem de se auto-organizar através das suas constituições. Como o poder derivado que é, como o poder constituinte derivado que é, ele não é ilimitado. O artigo 25 da Constituição vai dizer: os Estados-membros se regem e se constituem pela Constituição e pelas leis que adotar. Até aí ótimo, né? O problema é a danadinha da vírgula. É que vem uma vírgula depois para dizer: observados os princípios previstos na Constituição. Observados os princípios previstos na Constituição. Mas que princípios são esses?
O Constituinte não enumera, o Constituinte não nos diz quais são esses princípios. O que o Estado-membro tem que observar na hora de elaborar a sua Constituição e o que o Estado-membro não precisa observar na hora de elaborar a sua Constituição. Uma coisa é certa, pelas aulas que você tem assistido aqui, você já percebeu. A Constituição Estadual não é e não deve ser uma cópia da Constituição Federal. Não. Ao contrário, eu disse para vocês aqui, quando nós tratamos de federação, que a federação é a unidade na diversidade. A federação pressupõe diferença. Só existe federação porque existe diferença. Se o estado de Minas quisesse ser igual ao de São Paulo, quisesse ser igual ao de Pernambuco, quisesse ser igual ao de Tocantins, não precisaria ter federação, é muito complexo federação. Seria melhor instituir um estado unitário. Não. Só existe federação aqui porque cada Estado-membro quer ser diferente do outro. E essa diferença vai aparecer exatamente nas constituições estaduais. Então, o que eu quero deixar claro para vocês é que os Estados-membros existem, as constituições estaduais existem para ser diferentes da Constituição Federal e não para ser igual. Essa é uma ideia que muitas vezes o estudante fica com dúvida, muitas vezes o estudante, mesmo na hora de elaborar sua peça, de elaborar um recurso, fica com dúvida, mas não pode. A ideia de que a Constituição Estadual tem que repetir o que está na Constituição Federal é um equívoco enorme. Não seria necessário uma forma federativa do Estado se a ideia da Constituição Estadual fosse simplesmente repetir a Constituição Federal. Não, de forma alguma. A ideia tem que ser o contrário. Nós temos que prestigiar as diferenças. Só vale a pena ter uma federação se for para prestigiar essas diferenças. Senão, é melhor instituir um Estado unitário, que é muito menos complexo, dá muito menos problema. Quando eu digo problema, é conflito de competência, o Supremo tendo que decidir o tempo inteiro a quem compete isso, a quem compete aquilo. Num Estado unitário você não tem esse problema, porque só há uma esfera de governo. Mas num Estado federado em que há mais de uma esfera de governo, é indispensável que a gente prestigie as diferenças locais de cada um. Então, que mude essa ideia na sua cabeça. A Constituição Estadual existe para ser diferente da federal e ela deve ser diferente e essas diferenças precisam ser prestigiadas, com um detalhezinho que eu vou dizer daqui a pouco. Antes de falar sobre isso, eu quero indicar para vocês 2 livros que eu gosto muito e que tratam bem dessa parte. O primeiro livro é o livro do professor Paulo Bonavides, Curso de Direito Constitucional. Esse livro é um clássico. Todo mundo que estuda Direito Constitucional passa em algum momento pelo Paulo Bonavides, que é um professor super prestigiado e que doutrina principalmente sobre a parte geral da Constituição como poucos. Então, aconselho muito o livro do professor Paulo Bonavides, que ele vai tratar sobre essa questão de organização do Estado, e eu acho interessante que ele trata muito sobre essa perspectiva da importância de se dar a devida autonomia aos Estados-membros e aos municípios dentro de uma federação. E um outro livro que eu também quero indicar para vocês é o livro do professor José Afonso da Silva, Comentário Contextual à Constituição. Esse é um excelente livro também, vale a pena você ler, inclusive, o próprio manual do professor José Afonso da Silva, porque de agora em diante eu vou falar sobre os limites ao poder constituinte derivado decorrente e nesse ponto específico, o professor José Afonso da Silva é um clássico. Ele foi quem melhor sistematizou essa matéria e o que a gente vê nos livros de doutrina, basicamente são pessoas comemorando ou rememorando essa lição do professor José Afonso da Silva. Bem, antes de avançarmos então por um ponto-chave aqui que eu quero trazer para vocês, vamos para o nosso segundo quiz da aula de hoje. Sobre os territórios federais, qual é a alternativa correta? Então, letra A. Os territórios federais são entes da federação? Não, isso é um erro básico. Território federal é uma autarquia territorial, é um braço territorial da União.
não é ente da federação. Letra B. A natureza jurídica dos territórios é de autarquia territorial da União? Correto. É essa a natureza jurídica dos territórios. Eles não são entes federados. Os territórios federais com mais de 100 mil habitantes terão governadores eleitos? Não. Como eu disse para vocês, os territórios federais com mais de 100 mil habitantes terão governador nomeado pelo presidente da República e sabatinado pelo Senado. O governador não é eleito. E letra D. Os territórios federais com mais de 100 mil habitantes terão uma Câmara Territorial com as mesmas competências legislativas das Assembleias Legislativas. Falso, eu disse para vocês que essas câmaras territoriais terão as competências que foram dadas pela lei complementar que cria o território. Eles não tiram essas competências direto da Constituição Federal, então não dá para afirmar isso, está errado. Resposta correta, então, é a letra B, a natureza jurídica dos territórios é de autarquia territorial. Bem, continuando aqui então, nós estamos tratando aqui dos limites ao poder constituinte derivado decorrente. Por que é importante estudar isso? Para a gente saber o que a Constituição estadual pode disciplinar de forma diferente da Constituição Federal e o que a Constituição estadual tem que disciplinar da maneira exatamente igual como está na Constituição Federal, no que ela pode ser diferente. Lembrando sempre daquela ideia que eu tenho falado com vocês, de que a Constituição estadual existe para ser diferente mesmo. Ela não existe para ser igual à Constituição Federal, ela existe para prestigiar essas diferenças entre cada um dos entes da federação. Essa matéria também ganha uma relevância enorme lá no controle de constitucionalidade. Por quê? Lá no controle de constitucionalidade, nós temos as normas de repetição obrigatória, são aquelas normas da Constituição estadual que têm que ser idênticas da Constituição Federal, e temos também as chamadas normas de imitação. Aquelas normas que são iguais às da Constituição Federal, simplesmente porque o Constituinte estadual quis. Ele não tinha obrigação de disciplinar aquilo da mesma forma que estava previsto na Constituição Federal, mas ele assim quis, por opção dele. A gente chama isso de uma norma de imitação. Diferente das normas de reprodução obrigatória. Essas não, essas são iguais na Constituição estadual porque tem que ser e não porque foi uma opção do Constituinte estadual. Então essa matéria também vai ter uma repercussão muito grande lá no controle de constitucionalidade estadual, que a gente trata em outras aulas. Bem, vamos lá. O professor José Afonso da Silva vai interpretar o artigo 25 da Constituição da seguinte forma. Lá está dito que os Estados-membros vão se organizar pela Constituição que ele elaborar, mas observados os princípios previstos na Constituição Federal. Que princípios são esses? Ele organiza isso aí em 3 conjuntos de princípios, em 3 grandes conjuntos de princípios aqui. O primeiro conjunto de princípios são chamados princípios estabelecidos. O que são os princípios estabelecidos? São aqueles princípios previstos na Constituição Federal para que os Estados-membros observem. Eu gosto de imaginar que são aqueles princípios que não deixam dúvida. Aqueles princípios que, lendo a Constituição, fica muito claro que o Estado-membro tem que observar. Seja porque aquilo está expresso, determinando que o Estado faça algo, ou determinando que o Estado não faça algo, seja porque aquela competência foi atribuída a um outro ente da federação. E se foi atribuída a outro ente da federação, logicamente, por exclusão, não cabe ao Estado-membro agir. Esses são os princípios estabelecidos, aqueles que de uma maneira muito clara, de uma maneira muito evidente, está ali na Constituição para que o Estado-membro observe. Seja porque a Constituição determina, seja porque a Constituição proíbe, seja porque a Constituição atribui a outro ente da federação. Vamos pensar aqui alguns exemplos. Artigo 37 da Constituição Federal. Lá no artigo 37 da Constituição Federal está dito que a administração pública da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios vão ter que observar todas aquelas regras ali ligadas à administração pública. Então ninguém tem dúvida aqui que o Estado-membro tem que observar esses princípios, porque está estabelecido isso para que o Estado-membro observe. Está dito lá que a administração pública estadual tem que observar o artigo 37 da Constituição. Então esse é um limite ao poder constituinte derivado decorrente.
O Estado-membro, na hora de elaborar a sua Constituição, vai ter que observar aquilo ali. Outro exemplo que a gente pode imaginar, lá no artigo 19 da Constituição, está dito que nenhum Estado-membro pode criar distinções entre brasileiros, em razão da procedência desse brasileiro dentro do território nacional. Não pode haver distinção entre brasileiros, entre si. Bem, é óbvio que o Estado-membro precisa observar essa norma. Está lá no artigo 19, uma norma direcionada a ele. Estado-membro, não faça distinções entre brasileiros. Brasileiro é brasileiro. Aqui você não pode criar nenhum tipo de distinção dentro da Constituição estadual. Então, olha, essa é uma norma que inequivocamente o Estado tem que observar. É um princípio estabelecido, está lá estabelecido para que ele observe. Só mais um exemplo aqui para a gente terminar. A Constituição estadual, ela pode prever qual é o número de deputados estaduais que farão parte da Assembleia Legislativa? Quantos deputados estaduais tem na Assembleia Legislativa? Não pode, porque a própria Constituição Federal já estabelece qual é esse número. Se vocês se lembrarem, é uma norma bem fácil de guardar, né? É o triplo da representação que aquele Estado-membro tem lá na Câmara dos Deputados, atingindo o número de 36, soma 1 acima de 12. Ou seja, fácil nada, né? Eu estou brincando. É claro que a gente, que é professor de Direito Constitucional, ensina umas regrinhas, umas formulazinhas para guardar isso aqui, porque é uma regra complicada a gente guardar de cabeça. Mas o fato é que o Estado-membro, ele não pode disciplinar quantos membros farão parte da Assembleia Legislativa. Não, porque isso já está estabelecido na própria Constituição Federal. Bem, então esse é o primeiro conjunto de princípios que o Estado-membro precisa observar, os chamados princípios estabelecidos. Aqueles que estão previstos na Constituição Federal, determinando que o Estado-membro faça algo, proibindo que o Estado-membro faça algo, ou mesmo atribuindo a outro ente da Federação, o que logicamente exclui o Estado da possibilidade de agir. Esse é o primeiro conjunto de princípios. Há um outro conjunto de princípios também, que a doutrina é unânime a apontar, que servem como limites ao poder constituinte derivado decorrente, que são os chamados princípios sensíveis. O que são os princípios sensíveis? Os princípios sensíveis são aqueles previstos no artigo 34, inciso 7 da Constituição Federal. Artigo 34, inciso 7. São princípios que, uma vez desobedecidos, dão ensejo à intervenção federal. Olha, meus amigos, não há nada mais grave dentro de uma federação do que uma intervenção. Não tem nada mais grave. A intervenção federal significa a suspensão temporária e excepcional da autonomia daquele ente federado. É algo gravíssimo, tanto que a gente estuda a intervenção federal dentro do que a doutrina convencionou chamar de direito constitucional das crises. E aí você tem dentro desse direito constitucional das crises o quê? A intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. São normas excepcionalíssimas que se aplicam de maneira temporária em razão de problemas graves que a federação está passando. Então, se a intervenção federal é algo tão grave assim, e se a desobediência aos princípios sensíveis dão ensejo à intervenção federal, é claro que o Estado-membro, na hora de elaborar suas constituições estaduais, precisam observar esses princípios sensíveis. Senão, ele vai sofrer a pior sanção que existe dentro de uma federação, que é uma intervenção. Então, tá lá, só você ir lá no rol do artigo 34.7 que você vai ver quais são esses princípios. Por exemplo, a autonomia municipal, por exemplo, os direitos da pessoa humana. Uma vez que o Estado desrespeite isso, ele pode sim sofrer uma intervenção federal, que é essa sanção gravíssima dentro de uma federação. Logo, isso é um limite ao poder constituinte derivado decorrente. Vem comigo, vem comigo. Vamos retomar aqui até a gente chegar aqui para eu poder avançar mais um pouquinho num ponto que talvez seja um pouquinho mais complicado. Olha só, o que eu estou dizendo para vocês é que os Estados-membros são entes da federação e que possuem o chamado poder constituinte decorrente. Eu disse para vocês que esse poder constituinte decorrente é um poder limitado. Ele não é ilimitado como o poder constituinte originário.
Ele é um poder limitado, ele sofre limites dentro da ordem jurídica. Isso fica muito claro quando a gente lê o artigo 25 da Constituição e lá está dito que os Estados-membros vão poder elaborar suas constituições estaduais, mas devem observar os princípios previstos na Constituição Federal. O professor Zé Afonso da Silva sistematiza isso e diz, olha, tem 3 grandes grupos de princípios que os Estados-membros têm que observar na hora de elaborar sua Constituição estadual. 2 deles nós já vimos. Os princípios estabelecidos, que são aqueles princípios que estão previstos na Constituição para que os Estados-membros obedeçam de forma bastante clara, seja determinando que o Estado faça algo, seja proibindo que ele faça algo, seja atribuindo isso a outro ente da federação, o que logicamente já exclui o Estado-membro. E também os chamados princípios sensíveis, que são aqueles princípios que, uma vez desrespeitados, dão ensejo à intervenção federal, que é a sanção mais grave que existe dentro de um ente dentro de uma federação. É claro que um Estado-membro não quer sofrer uma intervenção, então, na hora de elaborar sua Constituição estadual, ele tem que observar aqueles princípios sensíveis obrigatoriamente. Bem, o terceiro grupo de princípios que o professor Zé Afonso da Silva vai nos falar e que são princípios um pouco mais complexos, eu gosto de brincar dizendo o seguinte, olha, é aqui que o bicho pega. Os outros, me parece que não tem muita dúvida, né? Lendo a Constituição, fica claro que os princípios estabelecidos vão ser observados. Também fica claro para mim que os princípios sensíveis têm que ser observados. Ora, se não forem, o Estado vai sofrer uma intervenção. Mas aqui não. Aqui nos princípios extensíveis, o negócio é mais complicado um pouquinho. O que são os princípios extensíveis? Vejam, os princípios extensíveis são aqueles princípios que estão previstos na Constituição Federal se referindo à União Federal ou a autoridades federais, mas que por extensão, seja expressa ou seja implícita, também se aplicam aos Estados-membros. Vou repetir. Os princípios extensíveis são aqueles que estão previstos na Constituição Federal se referindo à União Federal ou a autoridades federais, mas que por extensão, seja expressa ou implícita, também vão se aplicar aos Estados-membros. Como assim? Olha, tem alguns princípios que estão previstos na Constituição Federal se referindo diretamente à União, mas que expressamente, e aqui é fácil porque está expresso, os Estados-membros precisam observar. Por exemplo, artigo 77 da Constituição. Lá no artigo 77 da Constituição, está dito que todas aquelas normas referentes ao Tribunal de Contas da União terão que ser observadas no que couber ao Tribunal de Contas do Estado-membro. Aqui é tranquilo. Apesar do artigo da Constituição, artigo 71, artigo 72, tratar de Tribunal de Contas, expressamente lá no artigo 77 está dito que o Estado-membro vai ter que observar aquelas normas referentes ao Tribunal de Contas da União no que couber. Então são normas ligadas, direcionadas à União e que por extensão expressa os Estados-membros vão ter que observar. Tranquilo, porque está expresso. O problema é quando não está expresso. Porque há algumas normas na Constituição Federal que se referem apenas à União Federal, que se referem apenas a autoridades federais, mas que por extensão implícita, os Estados-membros também que vão ter que observar. E por que eles vão ter que observar? Eles vão ter que observar por conta de um princípio que até agora não tinha aparecido, mas que agora a gente vai falar dele. É o chamado princípio da simetria. O que é o princípio da simetria? Meus amigos, eu tenho falado para vocês desde a primeira aula, tenho batido nessa ideia que é uma ideia verdadeira e, aliás, pouco prestigiada por nós. Eu tenho dito para vocês que a federação pressupõe a diferença, que só existe federação porque cada Estado-membro quer ser diferente do outro e a gente precisa prestigiar essas diferenças. Essa ideia está correta e não existe federação sem essa ideia. Bem, porém, para contrabalancear essa ideia, nós temos o princípio da simetria. O princípio da simetria vem para contrabalancear tudo isso que eu disse para vocês. O que é o princípio da simetria?
O princípio da simetria é uma exigência de semelhança entre os entes federados. É uma exigência de semelhança. Os entes da federação podem, e não tem problema nenhum, ser diferentes uns dos outros, mas eles precisam ser semelhantes. Por um único motivo: se eles não forem semelhantes entre si, fica muito difícil permanecer unido. Eu brinco com meus alunos, pensa num casamento, é igualzinho, marido e mulher. Para ficar junto tem que ser semelhante. Vai ser igual? Não, não precisa ser igual. Aliás, é até bom que seja diferente, senão fica tudo muito chato. Mas é preciso que haja uma grande semelhança entre eles. Porque se não houver essa semelhança, eles não conseguem ficar juntos. Então, o princípio da simetria vem contrabalancear tudo isso que eu disse até agora. É uma exigência de semelhança. Os Estados-membros, entes federados, são diferentes, devem ser diferentes. A razão de existir da federação é a diferença entre eles, mas eles precisam se manter semelhantes. Essa é a simetria, porque só se eles forem semelhantes, eles vão conseguir permanecer juntos. Então vejam, se amanhã você for ministro do Supremo Tribunal Federal e tiver que decidir se vai se aplicar ou não o princípio da simetria, a pergunta básica que você tem que se fazer é: se eu permitir que o Estado-membro trate isso de maneira diferente dos demais, eu vou fazer com que esse Estado-membro se torne ou comece a se tornar diferente demais dos demais? Porque se ele for se tornar diferente demais dos demais, ou se for começar uma diferença muito profunda em relação aos demais, não vou permitir, vou determinar a aplicação do princípio da simetria. Porém, se aquilo que o Estado-membro quer tratar é diferente, não tem problema nenhum, é algo mais para adequar às suas peculiaridades locais, não vai se aplicar aqui o princípio da simetria e vai prestigiar essa diferença que é tão importante dentro de uma federação. A dificuldade aqui é que saber quando ou não se aplica a simetria é 100% jurisprudencial. É o Supremo Tribunal Federal que vai dizendo caso a caso, olha, aqui se aplica a simetria, aqui não se aplica a simetria. É o Supremo que vai definindo isso caso a caso. Eu tenho uma dica para dar. E dica é o seguinte, é dica. Ela vai funcionar em maioria dos casos, pode ter um ou outro caso que ela não vai se aplicar e ela também não esgota todas as questões. Mas é uma dica. O que eu percebo da jurisprudência do Supremo é que, normalmente, quando o Supremo está tratando de relacionamento entre poderes, ele manda aplicar a simetria. Normalmente. O caso mais clássico de aplicação do princípio da simetria, aquele que ninguém tem dúvida em relação à aplicação do princípio da simetria, diz respeito à iniciativa de leis. Lá no artigo 61 da Constituição Federal, parágrafo 1º, está dito que compete ao presidente da República iniciar o processo legislativo sobre. Vejam, esse dispositivo está tratando de uma autoridade federal, presidente da República, não está falando chefe do Executivo. Mas, onde está dito ali presidente da República, você pode ler chefe do Executivo, porque Estado-membro e município vão ter que atribuir competências semelhantes ao governador e aos prefeitos no que couber. Então, compete ao presidente da República iniciar o processo legislativo sobre regime jurídico de servidor público, sobre regime jurídico de militar, sobre a organização da administração pública. Tudo isso, na hora que o Estado-membro vai elaborar sua Constituição Estadual, tem que atribuir essa iniciativa de lei ao governador e tem que atribuir também na lei orgânica do município ao prefeito. Não é relacionamento entre poder? Não é o poder executivo dando início ao processo legislativo? Aplica a simetria. Querem ver um outro exemplo em que o Supremo disse que não se aplicava o princípio da simetria? Olha só, tem uma norma que diz, lá na parte do Poder Legislativo, que diz que as mesas do Congresso Nacional, os membros dessas mesas, serão eleitos por um mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo nos 2 anos seguintes. Um Estado-membro virou e falou o seguinte, falou, não, aqui a banda vai tocar diferente. Aqui eles vão ser eleitos por um mandato de 2 anos e, se quiser, podem ser reeleitos para os próximos 2 anos, não tem problema. O Supremo julgou essa questão e falou, tudo bem, é constitucional, aqui eu vou prestigiar a diferença. Olha só, aqui não é relacionamento entre poder mais, aqui diz respeito tão somente à organização do Poder Legislativo com ele mesmo. O Supremo falou, não, aqui não vai ser diferente demais só porque os membros da mesa podem ficar 4 anos. Então aqui não aplica a simetria.
Lá na iniciativa de lei se aplica, porque é relacionamento entre poder. Aqui não, aqui é o poder legislativo se organizando, não tem problema. Tem um outro julgamento do Supremo que ainda é mais interessante, porque é uma norma que, se a gente não conhecer esse julgamento, pode gerar uma dúvida. Lá no Poder Executivo está dito que o presidente da República só pode se ausentar do país por mais de 15 dias com autorização do Congresso Nacional, sob pena de perda do cargo. Veja que a sanção é grave. Um Estado-membro quis disciplinar de forma diferente. Ele quis colocar lá, olha, aqui não, aqui o governador pode se ausentar do país por 30 dias, sem autorização da Assembleia Legislativa. O Supremo falou, não, não pode. Tem que ser 15 dias. Não pode ser 14, não pode ser 16, não pode ser 30, tem que ser 15. Porque aqui é relacionamento entre poder. O governador pode perder o cargo, inclusive, se ausentar do país por determinado tempo. Então, vai se aplicar a simetria aqui. Então, percebam como nessa situação específica, como era o relacionamento entre poder, o Supremo disse que era para aplicar o princípio da simetria. Bem, estou dando exemplos, mas tem outros casos também, não só nessa parte de relacionamento de poder, que o Supremo manda aplicar a simetria. Em alguns casos recentes, inclusive, o Supremo tem não aplicado a simetria quando é exceção ao princípio republicano. Por exemplo, atualmente, a jurisprudência atual do Supremo diz que o Superior Tribunal de Justiça não precisa de autorização da Assembleia Legislativa para processar e julgar um governador por crime comum. Aqui ele afastou a simetria em respeito ao princípio republicano. Mas como vocês podem perceber, são questões totalmente jurisprudenciais. Eu vou revisar isso tudo com vocês, mas antes vamos ao nosso último quiz. Sobre os Estados-membros, aponte a alternativa correta. Os Estados-membros possuem ampla liberdade para se auto-organizarem através das suas constituições, tendo como limites tão somente as cláusulas pétreas. Falso. Os limites não são as cláusulas pétreas, são os princípios estabelecidos, sensíveis e extensíveis que eu acabei de falar. Alguns desses princípios até são cláusulas pétreas, mas nem todos. Letra B. Os princípios sensíveis precisam ser observados pelos Estados-membros no momento da elaboração da Constituição Estadual, sob pena de sofrerem a intervenção federal. Correto, perfeito aqui. Letra C. Os princípios extensíveis que os Estados-membros precisam observar estão enumerados na Constituição Federal de 88. Falso, eles não estão enumerados e essa é a grande dificuldade deles. Eu disse, inclusive, que eles são até muito mais jurisprudenciais. E letra D. Estado-membro pode disciplinar o tempo em que o governador do Estado pode se ausentar do país, sem autorização da Assembleia Legislativa, de forma diferente do que foi previsto na Constituição Federal no tocante ao afastamento do presidente da República. Falso, como eu disse para vocês, aqui se aplica a simetria, a regra tem que ser igual. Então, resposta correta, letra B. Bem, meus amigos, vamos fechar aqui então tudo que a gente viu nessa aula, a gente poder sistematizar a matéria. Olha só, eu disse para vocês que a gente vai começar a tratar aqui dos entes da federação de uma forma mais abstrata e vamos deixar para tratar das competências dos entes da federação, mais lá no final, na última aula, eu vou tratar sobre distribuição de competência. Então, pegando um panorama geral da União, o que a gente tem sobre a União? Nós temos sobre a União, que é um ente da federação muito peculiar, porque ela é parte da federação, mas ela também representa a federação. E você tem que saber identificar isso. Quando a União age como parte, como por exemplo, quando ela faz uma licitação, ou quando ela age como o Estado brasileiro, o país Brasil, quando ela, por exemplo, celebra um tratado internacional ou decreta uma intervenção federal. Ela tem personalidade jurídica interna, porque ela age internamente com personalidade jurídica, mas ela também tem personalidade jurídica internacional, porque é ela que faz o relacionamento com outros países, outros organismos internacionais também. Disse para vocês que existem os territórios federais que podem ser criados por lei complementar. Falei para vocês para tomarem cuidado, porque o território federal não é um ente da federação, ele não é um ente da federação, ele é uma autarquia territorial, é um braço territorial da União. Lembrando que os territórios com mais de 100 mil habitantes terão governadores indicados pelo presidente da República, sabatinados pelo Senado, vão ter Ministério Público, Poder Judiciário de primeiro e segundo grau, Defensoria Pública.
E poderão ter, inclusive, a chamada Câmara Territorial, que é uma espécie de poder legislativo local, cujas competências serão atribuídas pela lei complementar que criar os territórios federais. Então, atenção para isso, essas competências legislativas não estão previstas diretamente na Constituição Federal. Falei para vocês também que os Estados-membros, a eles foi dado o chamado poder constituinte derivado decorrente. Poder constituinte derivado é um poder limitado. Esse poder constituinte decorrente dos Estados-membros é um poder que nasce dentro de um ordenamento jurídico e que sofre os limites desse ordenamento jurídico. Então, ele não é ilimitado do ponto de vista jurídico como poder constituinte originário. Não, ele é um poder constituinte limitado dentro do ordenamento jurídico, pelo próprio ordenamento jurídico. E esses limites ficam muito claros no próprio artigo 25 da Constituição, que diz que os Estados-membros podem elaborar suas próprias constituições, eles podem elaborar suas próprias constituições para se auto-organizarem, mas precisam observar os princípios previstos na Constituição Federal. Então, eles elaboram a Constituição Estadual observando os princípios previstos na Constituição Federal. Falei para vocês também que há uma tentativa da doutrina de identificar quais são esses princípios que os Estados-membros têm que observar, já que a Constituição Federal de 88 não dá muita dica. A Constituição Federal de 88 só bota aquela vírgulazinha lá no artigo 25 e diz que os Estados-membros têm que observar os princípios previstos na Constituição Federal. Obrigado, gente. Até a próxima aula. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.